Esse é um estudo de caso super interessante, que é um caso de dirofilariose em uma cadela jovem de apenas 1 ano e que contraiu a doença e foi diagnosticada precocemente, que é uma coisa que nós não vemos muito na nossa rotina clínica, principalmente por muitas das vezes a doença ser assintomática, os animais serem assintomáticos. A doença ela não apresenta muitos sinais clínicos. E nesse caso, em específico, a gente vê que a cadela apresentou sinais clínicos e que o diagnóstico precoce foi essencial na saúde desse animal. Olá, eu sou a Maria e agora nós vamos falar sobre o ciclo de vida da dermatofilária. Bom, como dito anteriormente, o vetor se contamina com a larva L1, a microfilária presente no sangue do hospedeiro definitivo, e o hospedeiro se contamina com a larva L3 presente no organismo do vetor. Isso tudo ocorre durante o repássito sanguíneo. Então, vamos lá. Por volta mais ou menos de 3 dias após, a picada do mosquito contaminado, da fêmea do mosquito vetor, e contamina o hospedeiro definitivo, essa larva se muda para a L2, a L4, na corrente sanguínea e procura pelas alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares ele muda para a L5 e ali ele consegue fazer sua troca de gametas, sua fase sexual, na qual tem a troca de gametas que as fêmeas são fecundadas pelo macho, liberam a microfilárias. Essas microfilárias, elas retornam à corrente sanguínea do hospedeiro a fim de contaminar novos vetores. Eu me chamo Camila e eu vou falar sobre a transmissão da dirofilariose, que ocorre quando um mosquito ele entra em contato com um animal infectado e ele ingere as larvas L1. E quando ele vai realizar um novo contato com outro indivíduo, ele acaba regurgitando essas larvas em forma de L3. Assim, ele joga essas larvas na corrente sanguínea e contamina esse novo indivíduo. Logo assim, essas larvas elas migram do local da picada e elas vão direto para o tecido subcutâneo. Posteriormente, elas se mudam, elas se modificam e viram L4. Assim, elas se lançam na corrente sanguínea e vão para a artéria pulmonar. E assim que elas alcançam a artéria pulmonar, elas se transformam em larvas L5, atingindo a maturidade sexual, que no caso facilita sua reprodução, que é quando o macho copula a fêmea, e assim surgem novas larvas L1, que são chamadas de microfilárias. Meu nome é Mariana, eu vou falar sobre os sinais clínicos e o diagnóstico da dirofilariose. A dirofilariose ela se desenvolve na artéria pulmonar e no ventrículo direito, e podendo levar até a falha desse ventrículo direito. Os sinais clínicos, eles incluem a tosse, a dispneia, os ruídos cardíacos e pulmonares, intolerância a exercícios, sincope, a tosse crônica e hepatomegalia. Em casos mais graves, pode ocorrer a astite, a congestão aguda do fígado e dos rins, e a hemoglobina, e a morte em 24 horas a 72 horas, devido à insuficiência cardíaca congestiva, direita, no caso, por conta do ventrículo direito. E o diagnóstico, ele pode ser feito por hemograma, esfregaço sanguíneo, testes sorológicos, e o teste de ELISA e o ecocardiograma. Oi, eu me chamo Elisa e vou falar do tratamento da dirofilariose. O tratamento preventivo, que ainda filhote, seria a ivermectina, que tem como reação adversa a ataxia, não conseguir andar, incoordenação, tremor, convulsão, hipersalivação, sonolência, alteração comportamental, midríase, que é a pupila dilatada, vômito, diarreia e a perda de apetite. São coisas comuns, mas não é tão grave. Agora, o tratamento em cães infectados seria as lactonas macrocílicas, que são vários medicamentos, como principalmente a doxiciclina.
que a doxiciclina é principalmente vômito, náusea, diarreia e arritmia cardíaca, que são as reações adversas. E uma observação é que a doxiciclina ela vai atuar no endosimbionte, afetando diretamente o eumínto adulto e a sua reprodução. Então, ele vai parar a cadeia reprodutiva do eumínto. E em caso com muita infestação, seria cirurgia, mas é um último caso arriscado e geralmente não remove todos os parasitas. E existe uma vacina, que é a ProHeart, que eu acho que só tem essa marca, pelo que eu pesquisei, né? Que tem como reação adversa vômito, diarreia, apatia, perda de peso, apreensão, prurido no local da aplicação e aumento de temperatura corporal. Bem comum, assim, para reação de vacina. E é basicamente isso.